Olá galera do nono, hoje eu vou falar um pouco mais sobre o alargamento da União Europeia. A União Europeia, o alargamento começou em direção ao leste europeu, onde vários países conseguiram ingressar em 2004, como Eslovênia, Hungria, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, entre outros. Porém, em 2007 a Bulgária e em 2013 a Croácia, onde muitos pediram ingresso em 90. Porém, a Turquia também tenta ingressar no bloco há vários anos. Só que tem vários pedidos de tem sido recusada por ela ser o único país, se for ingressar na União Europeia, ser de cultura totalmente diferente, principalmente ser islâmico, onde a maioria da população é muçulmana, por isso que tem muita recusa. Então não se sabe se ela vai realmente ser inclusa a favor do bloco europeu ou se ela vai favorecer aos países islâmicos. E temendo também que entre pela Turquia e possa aumentar os ataques terroristas. Então, por isso que tem essa recusa aí. No bloco, a Alemanha, a França, a Itália e o Reino Unido têm os maiores pesos políticos e econômicos. Porém, o Reino Unido pensa em deixar nos próximos anos, aí, como foi definido agora, ultimamente, ele vai deixar a União Europeia. Além de fazer parte outros países da ex-república Iugoslávia e a Islândia que ainda tenta ingressar. Só que a Islândia também recentemente deixou de conversar seu ingresso na União Europeia. Porém, muitos ainda países fazem parte da União Europeia, mas não adotaram o euro como moeda única, como a Suíça, a próprio Reino Unido, a Inglaterra. Então, voltando a falar, o Tratado de Maastricht foi responsável por criar os mecanismos de apoio aos países menos favorecidos, onde essa coesão teria que todos eles desfrutar dos mesmos privilégios e fatores que todas as grandes potências teriam, onde o princípio dessa coesão prega que todos os países devem ter igualdade, criando a Europa unida. Porém, os países que entraram recentemente possuem grandes diferenças em bens e serviços, e principalmente com o produto interno bruto bem inferior aos demais. Isso daí se deve também a esses países serem ex-repúblicas socialistas, onde a economia não era capitalista, era economia planificada, onde muitos recursos, muitas coisas que esses países produziam iam para o centro da República Socialista, que era a Rússia. Então muitos países ficaram, devido a essa economia planificada, ficaram fragilizados. E com isso foram criados planos de reestruturação e transparência para as ex-repúblicas socialistas, sendo chamadas de Perestroika e Glasnost, e foi criado por Mikhail Gorbachev. Porém, mesmo criando esse plano de transparência e reestruturação, com o fim da Guerra Fria em 91, o Partido Comunista perdeu espaço e vários países começaram a pedir independência. Entre os primeiros dele foi a Estônia, a Lituânia e a Letônia, que foram também os primeiros a pedir independência e os primeiros das repúblicas socialistas a entrarem na adesão da União Europeia. E com a criação da comunidade independente, foi determinante e culminou o fim do bloco socialista. Então a comunidade dos estados independentes foi criada justamente para poder fazer frente à União Europeia e definitivamente foi o golpe fatal que finalizou a superpotência soviética que era a Rússia. Porém, mesmo assim, a União Europeia continuava a avançar em direção à Rússia. Até porque, devido ao tamanho do território russo, a Rússia ela faz parte de dois continentes, tanto o asiático quanto o europeu. Só para a gente lembrar novamente, se a gente tirar o território da Rússia, que faz parte da zona da Europa, todos os países da Europa cabem dentro do nosso território, cabem dentro do Brasil. Então, mesmo assim,
A União Europeia continuava a avançar, continuava a atrair, porque os recursos, a qualidade de vida dos países que entram na zona do euro ficavam bem melhor. Daí várias repúblicas socialistas tentavam ingressar e tentam ingressar até hoje nesses países aí, na zona do euro. Então, esse avanço da União Europeia não é visto pela Rússia com bons olhos, principalmente na região da Crimeia. Isso porque a região da Crimeia ela fica dentro da Ucrânia, onde a Rússia anexou agora recentemente devido a conflitos. É uma ótima área para escoamento de produtos e mercadorias. E além disso tudo, nessa região da Crimeia vivem 60% de russos. E os próprios russos, após plebiscitos e tudo mais, querem aderir e entrar, que seja anexado ao território russo. E é uma importante rota de ligação da Europa, com gasoduto, porto, que facilita o escoamento de mercadorias. Isso aí fez também ocorrer uma guerra civil na Ucrânia. E após referendo, a região foi anexada à Rússia, que é onde causou um desconforto tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos. Então esses questionamentos aí vão surgir e ainda tem muito que ocorrer. Então galera, por hoje a gente encerra por aqui, eu encerro por aqui. Agora daqui a pouco eu vou comentar os exercícios do livro, da folhinha. Então até a próxima, fiquem com Deus, um abraço.